Pensando no que é normal e pensando neste novo normal, a verdade é que a nossa vida é uma constante mutação, não é? Passamos da infância para a puberdade, para a adolescência, de repente, mas não de repente, passamos de menores a maiores de idade, votamos, temos uma série de responsabilidades, podemos ir presos, não é? E namoramos, casamos, temos filhos, ou seja, o normal vai mudando constantemente. O próprio facto de ter um filho, quem sabe, ou quem já teve, ou quem tem, muda tudo, mas o segundo filho volta a baralhar as contas, etc. O normal é uma coisa que está em transformação desde sempre. Mas parece que nestes dias o novo normal foi tipo relâmpago, inesperado, de repente e violentamente obrigando-nos a mudanças. Acham que isso tem a ver com a dificuldade de encaixar e aceitar este novo normal? Eu diria que nós temos sempre dificuldade em nos adaptarmos a realidades diferentes, novas, mas elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento e para a nossa aprendizagem. Desde o nascer de novo é também uma mudança radical. Quando o Espírito de Deus vem fazer morada em nós, isso é também um novo normal e é uma aprendizagem constante, às vezes às vezes, quase sempre, e a partir daí com muita luta, com algumas angústias, com desafios constantes, com morte diária, mas para depois experimentarmos vida nova, novas formas de ver a vida, uma nova forma de a encarar e uma nova forma de a viver. Mas é sempre um desafio. Mas é isso que nos faz crescer, eu diria que isso é sinal de crescimento até. Sim, eu acho que há um novo normal que, apesar de tudo, somos nós que o procuramos, há um novo normal que somos nós que o planeamos, mas há aquele novo normal em que a vida está a decorrer normalmente e de repente entramos aqui num período em que tudo fica suspenso e o amanhã é desconhecido, não é? Isso também cria algum medo, alguma ansiedade, alguma apreensão, e não estamos a dizer, estamos a fazer um juízo de valor do que é que será o amanhã. É simplesmente desconhecido, é inusitado, nunca percorrido, nunca vivido, e isso cria-nos alguma intranquilidade. Talvez daí, quando são estes novos normais, ou estas normalidades novas que nos apanham de surpresa e quando nós procuramos vislumbrar o que aí vem, ficamos perdidos, que nos deixam assim mais receosos com o amanhã. Mas concordo plenamente, a vida é cheia de novos normais e de normalidades que se tornam novas. Sim. O ser humano é um bicho de hábitos. Nós temos coisas que consideramos que são o nosso ambiente seguro e é diferente de pessoa para pessoa. Tem a ver com a cultura, tem a ver com o meio onde crescemos, com a família, a herança que temos, que faz parte da nossa vida e que no fim acaba por definir muito daquilo que nós temos como o conjunto de coisas que seguram quem nós somos, não é? E coisas destas, como o Ricardo estava a falar, que acabam por transformar, por vir interromper aquilo que nós estamos habituados, causam desconforto. Mas penso que é como tudo, não é? Como o João estava a falar, o crescimento, a nova aprendizagem, tudo isso é necessário para nós desenvolvermos, não é? E eu acho que quanto mais nós formos pessoas disponíveis e com a capacidade de receber coisas novas, ou seja, essas coisas podem apanhar-nos de surpresa, mas não vêm para nos destruir, não é? Porque saber viver com pouco, saber viver com muito,
é uma virtude, e eu acho que nestes tempos que nós vivemos, eu acho que ninguém pode dar nada como seguro, como garantido, mas deveria de ser assim sempre, não é? Para não sofrermos tanto quando coisas destas, quando estes novos normais se instalam. Eu arriscava-me a dizer que a maioria das pessoas sente-se tanto mais segura quanto mais coisas consegue controlar, não é? Ter coisas debaixo do nosso domínio ou controle ajuda-nos a ter segurança. Nós, nesta altura, controlamos o possível e pensando até no desconfinamento, não é? Na volta à atividade e à vida mais relacional no físico e não no virtual ou no digital, nós vamos controlar o possível, sendo responsáveis e tomando as medidas necessárias, mas acho importante que também temos que ser responsáveis na forma como controlamos os medos. Sim, há um medo que nos ajuda a funcionar adequadamente e há um medo que nos impede de funcionar de forma adequada. Portanto, há um medo que nos torna mais responsáveis e eu diria até que há um medo que nos torna irresponsáveis. E, portanto, nós temos que perceber de que tipo de medo estamos a falar, não é? Há um medo que nos resguarda e que nos faz tomar medidas de cuidado e que nos levam a preservar a vida. E há um medo patológico que se instala, que é descontrolado e que nos leva... nos afasta da vida. Como? E que se calhar nos afasta da vida. Completamente. Sim, sim. Completamente. Então, nós também não temos que estar à espera que o medo acabe para que então experimentarmos um novo normal. Se calhar há que o enfrentar, há que não ter medo de ter medo, porque o medo faz parte da vida. Aliás, o medo até faz parte da caminhada da fé. Medo, dor. Exatamente. E a gente acha que, enfim, a fé anula o medo. Não. A fé leva-nos a suplantar o medo. E, portanto, liderar é levar as pessoas a terem consciência do perigo, é quase como que a emprestar-lhes uma semente de medo, mas é também, em muitos casos, depois das coisas estarem minimamente controladas e nós percebermos quem é o nosso inimigo e como nos defendemos dele e como podemos agir, então começarmos a ousar enfrentá-lo ainda com precauções, com sabedoria, com entendimento. O medo não vai ser eliminado, o medo pode ser controlado. E a graça de Deus na nossa vida, a comunhão dos irmãos, a palavra, contribuem muito para isso, muito para isso. Sim, eu acho que, aliás, temos o Covid-19 é um caso paradigmático disso, não é? Porque é que Portugal se organizou rapidamente e se confinou até mesmo antes do governo decretar um confinamento obrigatório. Imagens que nos chocaram e que nos trouxeram algum medo. Então, esse é, como o João dizia bem, no nosso organismo, na nossa dimensão biológica, não percebi? É um instinto saudável. Exatamente, há um mecanismo elementar que exerce essa função basilar no nosso sistema, no nosso organismo, na nossa dimensão biológica, que é esse medo saudável, entre aspas, que nos faz despertar para enfrentar as adversidades, as ameaças, os riscos e para sermos prudentes diante dessas ameaças, riscos, etc. E há depois aquele medo que resvala para uma doença, que já é patológica, como o João estava a dizer, e que entramos em histeria, pânicos, depressões, etc, etc. Mas acho que sim, acho que nós precisamos, inclusive, uns dos outros, da comunidade, para nós nos protegermos do medo, ou seja, do medo, neste sentido, já desequilibrado, desmedido, desregulado, porque é na medida em que nós percebemos que a comunidade tem comportamentos que me salvaguardam, e eu, obviamente, cumpro os meus comportamentos que salvaguardam o outro, instalamos um ambiente de segurança e o medo é gradativamente vencido. Acho que isso é importante realmente realçar, porque não há mal nenhum, não há nenhum descontrole no nosso sistema orgânico, biológico, ter medo, ansiedade, faz parte para enfrentarmos a vida, é uma mola propulsora para enfrentarmos o desafio e não nos escondermos.
ou não enterrarmos a cabeça na areia. Mas quando isso resvala para outras medidas desmedidas, descontroladas, aí sim, aí é perigoso. E acho que o antídoto para isso é criar comunidades que nos, como o João dizia, emprestem segurança e tranquilidade para enfrentar essas adversidades, essas ameaças, esses riscos. Seja o medo que a gente está aqui a considerar que é prejudicial, seja o medo que promove segurança, não é? Por exemplo, eu sei que não tenho equilíbrio suficiente para andar aí nos telhados dos prédios, nas bermas dos telhados, porque posso cair, então não ponho em determinados lugares que podem ser prejudiciais para mim. Ambos os medos são uma construção, não é? E nós podemos ir acumulando uma coisa ou outra, e isso depois vai ter repercussões na nossa vida, não é? E é isso mesmo. Eu creio que a Igreja tem um papel fundamental na construção da segurança. Portanto, se calhar a palavra medo, não é? A gente até diz que há uma antítese na Bíblia entre o medo e o amor, e não tem a ver com medo de saltar de paraquedas, com medo de fazer alguma coisa, pronto, em que a gente vive a vida no limite, não é? Porque isso são medos, fobias normais, medo de cobras, ou seja lá o que for, não é disso que estamos a falar. Mas até em coisas da vida, como no casamento, na educação dos filhos, no facto de, por exemplo, eu abrir o meu coração com alguém, contar alguma coisa pessoal da minha vida e saber que eu não tenho medo que aquela pessoa, um pastor, um amigo, alguém de confiança, vá falar da minha vida a outros. Isso é o papel da Igreja também, promover segurança nesse sentido. Penso que nós estamos a falar. Diz, Paulo. E isso constrói-se. Constrói-se. São duas construções, uma coisa e outra. Sim. Eu diria que é o passo zero para quem tem medos patológicos e eu sei por experiência e porque estou a lidar com algumas situações dessas, esta situação também que estamos a viver veio pôr a nu essas estruturas, essas pessoas que têm uma estrutura que com facilidade ficam muito inseguros, e paralisam completamente e criam pânico à sua volta. Sim. Eu diria que o passo zero para lidarmos com isso é admitir isso. Sim. Ou seja, à semelhança da família, pensando em pais com filhos, à medida que eles vão crescendo, nós não apenas trabalhamos o sentimento de segurança deles, mas ajudamos-los a expor-se aos medos e a ultrapassá-los. A comunidade, a igreja, também é feita de gente com maturidades e níveis de envolvimento e maturidade diferente, e é também nossa responsabilidade caminhar com os mais novos e ajudá-los a crescer, e que isso depois também se reflita na forma como eles fazem com os demais. Por isso, ser comunidade, ter comunidade é vital. Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação. É uma realidade, mas, por exemplo, eu conheço famílias que ou a mãe ou o pai e a mãe não deixam os meninos brincar na terra, na areia dos parques, não deixam as crianças sujar, acham que se eles subirem naqueles instrumentos que estão nos parques para as crianças amarinharem, não podem, porque pode cair, porque pode isto, porque pode aquilo, em vez de estar perto e encorajá-los a subir. Sim. Encorajá-los a quê? A enfrentar o medo. O corajoso não é o que não tem medo, é o que não tem medo de enfrentar o medo, por isso é corajoso. E a falhar e ultrapassar as falhas. Exatamente, e claro, sim, nenhum pai gosta de ver cair o filho, mas quem está perto corre para ele, ajuda, socorre-o, e vai encorajá-lo de novo a lidar com o que é preciso ser lidado. Eu tenho uma experiência, João, muito, muito recente disso. Foi no domingo passado. O meu filho do meio, o Jonatas, ele começou a ganhar confiança. Tem a pintura riscada. Não, mas a pintura ficou muito riscada. O que aconteceu foi que no dia anterior, nós, aqui na parte de trás das garagens do prédio onde moramos, temos assim um jardinzinho e uma rampa que dá acesso aos carros a acederem às garagens,
E então, também para fugir ao medo de estar sempre em casa, fomos com os miúdos em segurança, claro, até lá. Fizemos uma espécie de piquenique ali numa relvinha, num jardim que há ali. No primeiro dia, o Jonatas ganhou muita confiança e desce aquela rampa com uma velocidade. Ele é um miúdo de 6 anos, mas ele com a trotinete ele desce e acelera com o pé e acelera. No segundo dia, eu, muito honestamente, eu tive medo, mas o medo que eu sentia era, se eu andasse naquela trotinete àquela velocidade, acho que as coisas iam correr mal, mas o miúdo safa-se, ele até fazia drifts e tudo. Mas correu mal, correu muito mal, assim, mal ao ponto do miúdo ter os 2 joelhos, os 2 ombros, o nariz, o lábio, graças a Deus não partiu nenhum dente, o ombro todo raspado, o nariz inchado, tudo sangue por todo lado, ao ponto de ele dizer Imagino que o piquenique terminou. Ele a dizer, pai, se eu morrer, eu choro, eu não quero morrer, porque se eu morrer eu choro. Portanto, ele estava mesmo com muitas dores. Ele ainda não sabe que depois da morte não consegue chorar. Como pai, e acho que isso é papel que nós podemos ter na vida uns dos outros, eu não lhe disse, nunca mais andas de trotinete, nunca mais vais fazer isso na vida, já viste o que é que te aconteceu? Levei-o a entender que da próxima vez que ele andar de trotinete, ele vai ter que ter mais cuidado. Que é o tal medo suficiente para promover a segurança. Disse-lhe que poderia ajudar comprando umas ombreiras, um capacete. Aí se calhar fomos irresponsáveis. Mas o que é certo é que disse-lhe isso e ele na hora disse-me que nunca mais ia andar de trotinete. E quando fomos para a cama à noite, estávamos a orar na cama e depois ia pedir para Jesus curá-lo e cuidar daquelas feridas todas. Eu tornei-lhe a dizer, olha, filho, da próxima vez tens mesmo que ter mais cuidado. E ele, sim, pai, eu quando andar agora a trotinete vou andar mais devagarinho. Ou seja, foi esta construção que a gente foi fazendo, ali logo quando é o choque, como aquele que nós estamos agora a viver, às vezes nem sabemos o que dizer, e então o que é que a gente faz? Tranca-se em casa, diz que nunca mais faço isto, ficamos com medo e bloqueados, mas é bom ter quem nos ajude a fazer esta construção do medo que promove a segurança. Um novo normal. Antes de termos quem ajude, é preciso admitir que temos um medo que nos paralisa. Sim. Certo, e só sublinhar que pode haver casos em que é preciso também psicoterapia, acompanhamento especializado e inclusive até ser medicado. Não? Portanto, há aqui vários níveis de ansiedade, de medo, etc. E não há problema nenhum com isso, quer dizer, isso faz parte. São instrumentos e ferramentas. Não é agradável, há que dizer que não é agradável. Quem passa por isso e quem está a viver é uma pessoa que sofre. Muitas vezes é um sofrimento silencioso. Muitas vezes as pessoas que estão à sua volta não entendem, não é? Porque há medos que também não se entendem, ou pelo menos quem não está a passar por eles não entende porque é que o outro tem. Então há que procurar quem entenda o meu medo. Mas entendemos muito melhor as pessoas com agorafobia. Com o medo de sair de casa. Sim, claro. Hoje temos uma compreensão muito diferente. Que o novo normal não seja pautado por uma época de medo, mas sim como uma época em que as pessoas foram responsáveis e que com a ajuda umas das outras conseguem ter estes laços, essas ligações que fazem com que a gente viva em segurança, que se sinta seguros, apesar de tudo isto que está a acontecer, do medo generalizado, por assim dizer, não é? Termino com as palavras da mãe do Forrest Gump, um dos meus filmes preferidos de sempre, que disse, afinal, o que é normal? What's normal anyway? Boa. Tenho uma placa aqui em casa com isso. Grande filme.